Muito bem. Caso Pastor George, eu já disse que hoje o dia começou com uma reunião da Força Tarefa na Grande Vitória. Os delegados estão lá e na pauta o assunto é este caso que vem mexendo com todas as pessoas. Nós já estamos beirando os 30 dias de investigação, o que vai dar no próximo dia 21, e ainda hoje nós não temos a resposta final, mas nós já temos vários detalhes importantes desta investigação. Com exclusividade, nós tivemos informações de vizinhos que ouviram gritos. Alguns relataram gritos de horror, isso era meia-noite, 11 e pouco para meia-noite, antes da tragédia ter sido confirmada. Eu já dei uma notícia aqui dizendo que o pastor George, em entrevista, disse que os gritos aconteceram na hora do incêndio, que as crianças acordaram, gritaram, pai, 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 ele conta isso em entrevista, e era na hora do incêndio. Mas os vizinhos relataram que as crianças estavam gritando sem o incêndio. Veja aí os detalhes, põe no ar. Vizinhos do pastor George Alves relataram detalhes que podem ajudar a polícia a elucidar o caso da rua Nicola Biancardi, centro de Linhares, onde morreram os garotos Cauã e Joaquim. Testemunhas que não querem ser identificadas afirmam que ouviram gritos, choro de crianças antes das mortes. De acordo com eles, o choro forte foi ouvido por volta da meia-noite do dia 20 de abril, sexta-feira, horas antes da tragédia. Alguns relataram que era choro de verdadeiro horror. 1h, já do dia 21, os próprios vizinhos perceberam os primeiros sinais de fumaça que saía do quarto dos meninos, que já não choravam mais. Dizem os vizinhos que até aí ainda não tinham ouvido nenhum barulho do pai das crianças, que supostamente estava dentro da casa. Ainda segundo vizinhos, por volta das 2h, o incêndio atinge seu ápice e aí Joaquim e Cauã já eram dados como mortos. Detalhes que, mais uma vez, contradizem o pastor em seus depoimentos, afirmando que os gritos aconteceram no meio do fogo. Este motociclista percebeu o fogo e parou na frente da casa fazendo um registro do que estava acontecendo, já quando os bombeiros constataram as mortes no dia 21. A casa acabou de pegar fogo aqui no centro, aqui, velho. Aqui na Nicola Biancardi, no centro. O bagulho tá doido. Um dos resultados de exames feitos nos corpos das vítimas já revelou que as crianças não morreram por asfixia, ou seja, não morreram carbonizadas. Por essas e outras motivações, a polícia pediu outros 30 dias de prisão para Georgival Alves, o pastor George. Como o programa Ronda da Cidade da TV5 Canal 16 já havia antecipado, a característica da prisão revelava investigação para homicídio ou até crime hediondo. Você tem aí a prova da materialidade, que infelizmente é o óbito das duas crianças, e você tem aí a fundada suspeita de que o pastor seja o autor de 2 crimes de duplo homicídio qualificado. Né? Você aí me disse que ele estava sendo, talvez aí existe uma possibilidade dele estar atrapalhando as investigações. Que foi o que a polícia disse, isso foi a polícia que disse. Fazer investigações para apurar qual crime, porque atrapalhar as investigações por si só não daria uma prisão temporária de 30 dias. Depois de alguns dias sem funcionar, a Igreja Batista Vida e Paz do pastor George voltou a realizar culto no bairro Interlagos. Pastores ligados à igreja estiveram nesta semana na delegacia para dar depoimento a pedido dos advogados de defesa. A força-tarefa composta pelos delegados André Costa, Suzana Alves, André Jareta e o presidente do inquérito, Rômeu Pio de Andrade Júnior, afirmam que novos depoimentos e contraprovas serão realizados nos próximos dias. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês.
A gente disse aqui que era homicídio há 15 dias atrás, né? Mas eu chamo a atenção, coloca lá a imagem de novo, as imagens gerais desse caso. 2 informações nessa matéria são extremamente esclarecedoras neste caso, e eu acredito, a polícia está lá nos acompanhando, né? Os caras estão com TV ligada lá na delegacia, e seguramente devem já ter isso aí. O negócio é o seguinte: os vizinhos dizem que houve gritos à meia-noite, né? Então tá. Se houve gritos à meia-noite, aí a pergunta que se faz logo de cara é a seguinte: o que é que estava acontecendo dentro da casa que as crianças já estavam gritando, gritos desesperados à meia-noite? Outra informação importante: se exames revelam que as crianças não morreram carbonizadas ou por asfixia, morreram de quê? Então, são 2 indagações importantes nessa matéria esclarecedora. Pode voltar aqui para mim. Nós vamos continuar acompanhando esse caso.